É inegável que 2020 foi o ano mais atípico, para não dizer desafiador, do século XXI. Agora, você lembra da explosão de Beirute? E sabia que ela pôde ser escutada a 200 quilômetros de distância? Recorda do movimento Black Lives Matter, que teve uma enorme repercussão devido à morte de George Floyd e que Donald Trump quase sofreu um impeachment no ano de campanha para a reeleição? E aí, ficou curioso? Então já deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer e levar o nosso conteúdo para mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Quer mais curiosidades além das que falamos aqui no vídeo? Então segue a gente lá no Instagram e no Facebook. Agora vamos pro vídeo depois da vinheta. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Júnior. E eu sou a Tati. Vamos para a retrospectiva de 2020. Janeiro. A Austrália viveu um dos piores incêndios florestais dos últimos anos, com focos que começavam em setembro do ano passado e seguiram no início de 2020. O fenômeno foi causado pela combinação de temperaturas superiores a 40 graus Celsius, pouca chuva e fortes ventos. As queimadas atingiram milhões de hectares pelo país. Foram destruídos milhares de prédios e cidades ficaram sem eletricidade e sinal de telefonia móvel. O Fundo Mundial da Vida Selvagem para a Natureza, conhecido pela sigla em inglês WWF, estimou que mais de 2,8 bilhões de animais foram mortos ou tiveram que migrar por conta do fogo. Imagens de moradores percorrendo a fumaça e as chamas para tentar salvar animais como koalas e cangurus comoveram o mundo. Especialistas afirmam que secas prolongadas e mudanças climáticas provavelmente tornarão eventos como esse mais longos e frequentes. O fogo na Austrália também contribuiu para um dos maiores aumentos dos níveis de CO2 registrados na atmosfera desde o início das medições, há mais de 60 anos. Segundo o Departamento de Meteorologia do Reino Unido, o governo destinou 2 bilhões de dólares australianos para a recuperação de áreas afetadas. Ainda assim, milhares de pessoas foram às ruas no começo do ano protestar pela falta de ação no combate às mudanças climáticas e a forma como se geriu a crise. O ex-jogador Kobe Bryant, lenda do basquete americano, morreu no dia 26 de janeiro, vítima de um acidente de helicóptero aos 41 anos. O helicóptero em que ele viajava, acompanhado da filha Diana, de 13 anos, caiu na cidade de Calabasas, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Imagens obtidas posteriormente à tragédia mostraram névoa intensa, que teria prejudicado a pilotagem. De acordo com a declaração do jornal britânico Daily Mail, se o grupo tivesse saído 45 minutos depois, como planejado inicialmente, teria melhores condições de voo. Bryant é considerado um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Ele entrou para a NBA, Liga de Basquete Americana, aos 17 anos e se aposentou em abril de 2016. A Organização Mundial da Saúde declarou no dia 30 de janeiro que os casos do novo coronavírus são uma emergência de saúde pública de interesse internacional. O vírus, que surgiu no dia 31 de dezembro de 2019, teve como primeira vítima um homem chinês de 61 anos. Oficialmente, o Reino Unido deixou a União Europeia às 23 horas do dia 31 de janeiro, mais de 3 anos e meio depois de ter decidido pela saída através de um plebiscito, realizado em 23 de junho de 2016, onde eleitores britânicos puderam decidir se o Reino Unido deveria permanecer ou deixar a União Europeia. A maioria, 52% contra 48%, decidiu que o país deveria deixar o bloco. Apelidada de Brexit, originada na língua inglesa resultante da junção das palavras British e Exit, a saída do Reino Unido da União Europeia foi um objetivo político perseguido por vários indivíduos, grupos de interesse e partidos políticos desde 1973, quando o Reino Unido ingressou na Comunidade Econômica Europeia. A data de saída foi comemorada pelos britânicos apoiadores do Brexit, que fizeram contagem regressiva nos segundos finais antes da saída do Reino Unido da União Europeia. Fevereiro. O filme sul-coreano Parasita foi o grande vencedor da edição do Oscar deste ano, se tornando o primeiro longa não falado em inglês a ganhar a estatueta de melhor filme. E é a primeira vez desde os anos 1950 que a mesma obra vence o Oscar e a Palma de Ouro de Cannes. Na cerimônia que ocorreu no dia 9 de fevereiro, o longa de Bong Joon-ho venceu em outras 3 categorias: diretor, roteiro original e filme estrangeiro. Em seu discurso de agradecimento, o diretor declarou: "Vou beber até o amanhecer." Não chega de beber não, Daisy? Não, eu vou beber.
No dia 5 de fevereiro, o Senado dos Estados Unidos absolveu o presidente Trump em julgamento de impeachment. Trump respondeu ao processo por duas acusações: abuso de poder ao pedir investigação ao presidente da Ucrânia contra a família de Joe Biden. Deputados consideraram a ação uma interferência do governo estrangeiro em favor da reeleição de Trump em 2020. A segunda acusação foi por obstrução ao Congresso por impedir diversas pessoas ligadas à sua administração de prestar depoimento, inclusive algumas que tinham sido intimadas, e por se recusar a entregar documentos aos investigadores durante o inquérito. Até hoje, apenas 2 presidentes já tinham sofrido impeachment na história dos Estados Unidos, mas Trump foi o primeiro a passar pelo processo enquanto tentava se reeleger ao cargo. Março. No dia 9 de março, o governo da Itália implementou quarentena nacional em resposta à pandemia do coronavírus no país. 2 dias depois, no dia 11, a Organização Mundial de Saúde declara como pandemia mundial o surto do novo coronavírus. Em seguida, no dia 24 de março, o Comitê Olímpico Internacional, ciente da pandemia da Covid, decide adiar os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Com isso, a edição dos Jogos torna-se a primeira a ser postergada desde o início da Era Moderna. Abril. 44 dias após o primeiro caso registrado no país, o Brasil chega a quase 20 mil casos confirmados de coronavírus. No início do mês seguinte, no dia 3 de maio, é divulgado que o país ultrapassava os 100 mil casos confirmados. Já nos Estados Unidos, no dia 28 de abril, era divulgado que mais de 1 milhão de pessoas testaram positivo para a Covid-19. Com a pandemia, a economia de todos os países também acabou dando uma estagnada. O evento pode ser visto como a maior queda da economia global em 100 anos. Entretanto, a crise também trouxe a redução de emissão de CO2, chegando ao nível mais baixo desde 2010. No dia 27 de abril se encerrou a edição de 2020 do Big Brother Brasil. A final do reality show, disputada entre Manu Gavassi, Rafa Kalimann e Thelma Assis, elegeu Thelma vencedora do programa. Recordista mundial de votação, a edição de 2020 entrou para o Guinness Book como o programa de televisão que recebeu a maior quantidade de votos do público, com o paredão que recebeu 1,5 bilhão de votos. O programa também teve participante que mais foi indicado a paredões em uma mesma edição. Babu caiu 10 vezes na berlinda. Maio. No dia 25 de maio de 2020, um policial branco matou asfixiado George Floyd. Ele era um homem negro que estava desarmado, algemado e com o rosto no chão. A revolta com o caso levou milhares de pessoas para as ruas em um protesto antirracista, que aconteceu em quase todos os estados americanos. A onda de protestos fez a hashtag Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, ganhar manifestações nas ruas e nas redes sociais. As manifestações contra os atos de racismo se espalharam pelo mundo, incluindo no Brasil. Junho. No final de junho, o sul e o sudeste do Brasil foi surpreendido com a passagem de um ciclone bomba. Ele levou chuvas fortes, ventos com mais de 90 km por hora e até neve para os locais atingidos. Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram os estados mais afetados. Apesar da visita de ciclones nessas áreas ser bastante comum, o evento acabou trazendo muitos estragos para os estados do sul e causando a morte de 10 pessoas. Conforme o monitoramento da empresa de energia elétrica Celesc, por volta das 21 horas depois do desastre, havia mais de 369 mil imóveis sem luz, mais de 24 horas após a queda de energia. Reflexos do fenômeno climático causaram também ventos fortes no Rio de Janeiro e em São Paulo. Os ciclones bomba são ciclones extratropicais. Eles são bem comuns em áreas que possuem baixa pressão atmosférica. O que atingiu o Brasil formou-se no Paraguai. Por fim, após cruzar algumas regiões, ele chegou ao oceano e em seguida perdeu sua força. Julho. Uma nuvem de gafanhotos que chegou à Argentina a partir do Paraguai, em meados de maio, atacando lavouras nas regiões, chegou a se aproximar do Brasil e do Uruguai, causando preocupação. O fenômeno é uma das pragas agrícolas mais conhecidas e recorrentes em toda a história da humanidade. Ela consiste no agrupamento excessivo da forma adulta de gafanhotos, e se forma quando uma quantidade anormal desses indivíduos se movem juntos. Essas nuvens podem chegar a conter centenas de milhões de gafanhotos, o que ameaça consideravelmente plantações agrícolas e pastagens. Os fatores que levam à formação da nuvem de gafanhotos ainda não são claros.
sendo objeto de estudo de muitos biólogos. Porém, existem indícios de que esse fenômeno pode estar relacionado às mudanças climáticas. Agosto. Uma explosão na região portuária de Beirute deixou mais de 100 mortos e milhares de feridos. A suspeita foi de que a explosão tenha partido de um armazém que guardava mais de 2.700 toneladas de nitrato de amônio, um tipo de fertilizante. A explosão no porto causou destruição em larga escala e quebrou o vidro de janelas a quilômetros de distância. Alguns barcos que navegavam próximos à costa do Líbano chegaram a ser balançados pela força da explosão. Os estrondos chegaram a ser ouvidos no Chipre, a pouco mais de 200 quilômetros da costa libanesa. Chadwick Boseman, o Pantera Negra do universo cinematográfico da Marvel, morreu no dia 28 de agosto, aos 43 anos, após uma batalha de 4 anos contra o câncer de cólon. Antes de morrer, ele gravou um filme chamado Ma Rainey's Black Bottom, com a atriz Viola Davis, que estreou no dia 18 de dezembro na Netflix. Já para o segundo filme do Pantera Negra, que deveria ser estrelado pelo ator em 2022, foi anunciado pela Marvel que ela não vai escalar outra pessoa no lugar dele. O estúdio afirmou que vai honrar o legado e o retrato do rei de Wakanda, na continuação prevista para julho de 2022. Setembro. No dia 2 de setembro foi lançada a nova cédula no valor de R$ 200 pelo Banco Central. A nova nota foi feita sob a justificativa de ajudar a movimentar a economia do país, já que devido ao distanciamento social, ocorreu um aumento de demanda da sociedade brasileira por dinheiro em espécie, pois muitas famílias e empresas fizeram saques para acumular reservas. Um mês após o anúncio da nova cédula, um problema de falta de acessibilidade surgiu, e a Defensoria Pública recorreu à Justiça para que o Banco Central retirasse as cédulas de circulação, pois as suas dimensões são iguais à nota de R$ 20. Além do problema com a dimensão, um outro fator deve contribuir para a vida curta da cédula de R$ 200. No fim de outubro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, declarou que a nota estampada pelo Lobo-Guará terá carreira curta, com a chegada do Pix, sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central, porque haveria menos dinheiro físico em circulação. Outubro. No dia 31 de outubro, morreu aos 90 anos o ator Sean Connery, ícone do cinema e o primeiro James Bond. Com 94 papéis ao longo de mais de 50 anos de carreira, Connery atuou em 7 filmes do espião 007, lançado nas décadas de 1960, 70 e 80. Foi apontado em inúmeras enquetes como o melhor James Bond do cinema. Connery também atuou no drama Os Intocáveis, pelo qual venceu o Oscar de melhor ator coadjuvante. Novembro. No dia 1º de novembro, faleceu aos 47 anos o ator Tom Veiga, intérprete do Louro José, do Mais Você. Vítima de um AVC hemorrágico, Tom Veiga trabalhou no Mais Você desde a estreia do programa em 1999. Responsável pela voz e pela manipulação do Louro José, desde que o personagem foi criado, em 1996, o ator ficou conhecido pelas tiradas de humor. O papagaio Louro José foi idealizado por Ana Maria Braga em 96. Na época, ela apresentava o programa Note a Note na Record, que entrava no ar após a programação infantil. Por esse motivo, ela teve a ideia de fazer um personagem que chamasse a atenção das crianças. Diversas pessoas foram testadas para manipular o papagaio, que mistura elementos de fantoche com controle remoto. Mas quem ficou com o papel desde o começo foi Tom Veiga. Após uma das campanhas eleitorais mais tensas e tumultuadas das últimas décadas, o democrata Joe Biden venceu a disputa pelo cargo mais poderoso do mundo. No dia 7 de novembro, ele superou a marca de 270 votos no Colégio Eleitoral dos Estados Unidos. Com o resultado, Kamala Harris elege-se a primeira mulher vice-presidente dos Estados Unidos, enquanto Donald Trump se tornou o primeiro presidente americano no cargo a perder a reeleição desde George Bush em 1992. Maior jogador da história da Argentina e lenda do futebol mundial, Diego Armando Maradona morreu no dia 25 de outubro, aos 60 anos. O craque argentino sofreu uma parada cardiorrespiratória em sua casa na cidade de Tigre, na região metropolitana da capital. O jogador passou por uma delicada cirurgia no cérebro no começo do mês e recebeu alta 8 dias depois, após drenar uma pequena hemorragia cerebral. Campeão mundial na Copa de 86, quando ficou eternizado pelos 2 gols que marcou contra a seleção da Inglaterra nas quartas de final, Maradona era reverenciado e tratado como um deus na Argentina. Dezembro. O mês de dezembro já está marcado pelas diversas notícias sobre a vacinação para o coronavírus. No dia 5, a Rússia, com a sua Sputnik V,
se tornou o primeiro país a iniciar a imunização dos seus cidadãos contra a doença. Pouco depois, no dia 8, o Reino Unido começou o processo de vacinação da população, dessa vez com o imunizante Pfizer-BioNTech. Com o início do processo de vacinação nos dois países, muitas pessoas ao redor do mundo se animaram e ficaram ansiosas para serem logo imunizadas. Porém, o processo varia de acordo com cada local do planeta, e por isso o andamento da aplicação das substâncias contra a Covid-19 tem data e prazo diferente ao redor de todo o mundo. E aí, pessoal, matei sua curiosidade? Se você gostou, deixe o seu curtir, comente sobre o que mais aconteceu nesse ano e que não mencionamos aqui. Compartilhe com os seus amigos, ative o sininho para receber atualizações assim que postarmos o próximo vídeo e clique aqui para se inscrever no canal e ficar por dentro de mais curiosidades como essas que estão aparecendo aí na tela. Um abraço E até a próxima. Valeu!